Minha filha sentou-se na beira do sofá, pernas balançando, olhos cheios de esperança. Todos ao redor, seus primos, rasgaram papéis de embrulho, gritando de alegria, rindo, exibindo seus presentes. Uma segurava um tablet rosa brilhante. Outro pulava para cima e para baixo com um drone controlado remotamente. A sala estava zumbindo de excitação, e Luísa apenas observava, esperando sua vez. Ela estava sorrindo pacientemente, confiante, porque em seu mundo, as avós amam seus netos, e os presentes vêm em lindos laços com seu nome neles. Eu continuei procurando o nome dela em uma etiqueta, em uma sacola debaixo da árvore. Tinha que estar lá. Quando o último presente foi entregue e ela ainda estava sentada lá, de mãos vazias, ela olhou para mim com um sussurro baixo. A vovó me esqueceu? Eu me virei para Vera e perguntei gentilmente. Havia mais algum? Talvez tenha passado despercebido. Ela nem hesitou. Ela não é realmente família, ela disse assim, sem desculpas, sem vergonha. Sua voz era afiada e clara, como se estivesse dizendo o tempo todo. Ela é adotada. É diferente. Luísa ouviu cada palavra. Ela não chorou, não imediatamente. Ela apenas assentiu, como se isso explicasse tudo. Então, ela olhou, abaixou as mãos e as cruzou no colo, como se estivesse tentando ocupar menos espaço. Eu senti como se alguém tivesse me tirado o fôlego. Minha boca se abriu, mas nada saiu. Eu queria protegê-la, para dizer algo, qualquer coisa. Mas eu estava congelada, e a pior parte é que ninguém mais disse nada. Os primos se entreolharam. Minha cunhada desviou o olhar. Renato sentou ao meu lado, mandíbula cerrada, olhos fixos em sua mãe. Mas nem ele falou. Nós ficamos para o jantar. Nós seguimos os movimentos. Luísa nunca mais tocou no assunto. Naquela noite, de volta ao quarto de hóspedes, Renato abriu a gaveta da mala e tirou uma pasta de papel pardo. Ele olhou para mim e disse: Eu trouxe para o caso de ela fazer algo assim. Eu esperava não precisar. Dela. Ele saiu de casa sozinho logo depois da meia-noite, com a pasta na mão. Eu não perguntei o que havia dentro. Eu não precisei perguntar. O que quer que ele tenha dito a ela, o que quer que ela tenha lido naquele envelope, ela não riu na manhã seguinte. E ela nunca mais chamou Luísa de uma criança que não é da família. Isso aconteceu no Natal passado. Era para ser um daqueles grandes encontros familiares onde tudo parece perfeito. Lareira crepitando, pijamas combinando, cidra no fogão, crianças correndo pela casa como se fosse um playground. Vera, minha sogra, se esforça ao máximo. Ela tem esse estilo de quadro do Pinterest de feriado. Ela é do tipo que coloca guardanapos de pano dobrados em forma de árvores e nomeia cada queijo na bandeja com um pequeno palito de quadro negro. Ela também é o tipo de mulher que acredita em como as coisas devem ser. Sou casada com seu filho Renato há 10 anos. Nós nos conhecemos na faculdade e no primeiro dia, ele era esse cara calmo, pensativo, quieto e intenso. Ele nunca foi a pessoa mais barulhenta na sala, mas sempre foi o que ouvia mais atentamente. Ele é quem sabe o que você precisa antes de você dizer. Quando me apaixonei por ele, também me apaixonei pela ideia de construir uma família com alguém que realmente entendesse como o amor deveria ser. Não foi fácil para nós. Nós lutamos para ter filhos por anos. 4 abortos espontâneos. 2 ciclos de fertilização in vitro fracassados. Muitas noites, apenas nos abraçando no escuro. Não dizendo nada porque não havia mais nada a dizer. Eventualmente começamos a falar sobre adoção. Não era nosso plano B. Tornou-se nossa melhor decisão. Encontramos Luísa por meio de uma agência local. Ela tinha 5 anos quando a conhecemos. Ainda me lembro da primeira vez que ela segurou minha mão. Ela não disse uma palavra. Ela apenas deslizou seus dedinhos nos meus enquanto caminhávamos pelo parque. E eu sabia que era isso. Esta era minha filha. Luísa é luz em todos os cômodos em que entra. Ela adora pintar, especialmente animais. Ela dá nomes aos gatos e cachorros, que passam em nosso quintal.
Ela ri de suas próprias piadas, mesmo quando ninguém mais as entende. Ela é gentil e tão profundamente atenciosa que às vezes dói. Desde o dia em que ela chegou em casa, Renato era pai. Não padrasto, não pai, adotivo, apenas pai. Ela começou a me chamar de mãe sozinha uma noite, enquanto eu estava escovando seu cabelo. Eu nem a corrigi, apenas chorei. Nós nunca a tratamos como se ela não fosse realmente nossa filha. Mas isso não significa que todos os outros seguiram o exemplo. Vera foi educada quando apresentamos Luísa. Fria, mas educada. Ela não disse nada cruel, não no começo. Mas ela nunca a viu realmente como sua neta. Ela não aprendeu suas cores favoritas. Ela não fez suas perguntas. Ela não fez o mesmo esforço que fez com nossos sobrinhos e sobrinhas. Ainda assim, eu disse a mim mesma que ela mudaria de ideia. Eu queria acreditar que ela só precisava de tempo. Renato era mais cauteloso. Ele conhecia sua mãe melhor do que eu, e ele não esperava muito. Mas ele deu a ela o benefício da dúvida pelo bem de Luísa. Então, quando Vera convidou toda a família para sua casa no Natal naquele ano, nós aceitamos. Nós arrumamos o carro, carregamos presentes e lanches e dirigimos por quase 2 horas até chegar. Luísa estava agitada e com excitação. Ela fez cartões para cada primo. Ela mal podia esperar para ver a grande árvore que Vera sempre colocava no saguão. Ela até trouxe seu vestido favorito porque queria parecer adulta. Eu lembro de olhar para ela no banco de trás, cantando junto músicas de Natal, segurando seu ursinho de pelúcia. E eu lembro de pensar: este ano será diferente. Este ano ela vai sentir isso. Ela vai sentir que pertence. A casa estava cheia de barulho e calor quando chegamos. Os primos e os irmãos, os animais de estimação. Luísa correu direto para o caos como se estivesse em casa. Eu a vi abraçar Vera. Eu vi Vera dar um tapinha em sua cabeça, como se fosse a filha de um vizinho. Não era cruel, mas distante. Ainda assim eu sorri. Eu me agarrei à esperança. Talvez fosse apenas constrangimento. Talvez o amor não venha naturalmente para todos, mas isso não significa que não virá. Eu ajudei com o jantar. Renato brincou com as crianças. Depois distribuímos biscoitos em formato de rena. Tudo parecia certo. Tudo parecia quase normal até os presentes. Até que minha filha sentou em um círculo de crianças, abrindo presentes, observando-as desembrulhar com alegria, enquanto suas próprias mãos ficaram vazias. E tudo o que eu esperava se despedaçou, bem na minha frente. Nós terminamos o café da manhã e todas as crianças estavam animadas, porque era a hora dos presentes na casa de Vera. Aquilo não era apenas uma coisa, era a coisa. Ela fez um evento inteiro disso. Ela empilhou os presentes sob a árvore de 12 metros e papel de embrulho codificado por cores. Fez as crianças se sentarem em um círculo e distribuiu os presentes um por um, enquanto todos observavam. Luísa estava praticamente pulando de excitação. Ela continuou olhando para a árvore e depois para mim, sussurrando: "Acho que a minha é a roxa com o boneco de neve." Eu sorri e acenei, embora não tivesse visto o nome dela em nenhuma das etiquetas. Tentei ignorar aquela sensação ruim no meu peito. Talvez o dela estivesse escondido atrás da árvore. Talvez ainda estivesse no armário do quarto de hóspedes. Talvez Vera estivesse guardando para o final. Os presentes começaram a se abrir. Gritos, risadas, todos segurando novos brinquedos, acessórios, caixas brilhantes. Luísa bateu palmas para cada primo como se fosse aniversário deles. Então a pilha debaixo da árvore começou a diminuir rapidamente. 5 crianças, 10 presentes. Depois, 3 crianças, 2 presentes. E nenhum, com o nome de Luísa. E ela percebeu. Ela se virou para mim com uma voz suave. A vovó esqueceu. O meu? Eu olhei ao redor, fingindo procurar. Talvez ainda esteja lá embaixo, eu disse. Foi quando me levantei e perguntei diretamente a Vera. Ei, tem um para Luísa que não chegou aqui? Vera não pareceu surpresa. Ela parecia irritada, como se eu estivesse fazendo uma cena,
como se eu tivesse quebrado alguma regra tácita ao perguntar. Ela olhou diretamente para Luísa e disse: ela não é realmente da família. Eu não achei que fosse apropriado. Silêncio. Silêncio cúmplice. Um dos primos começou a mexer na fita. Minha cunhada pigarreou e se ocupou com o saco de lixo para o papel de embrulho. Ninguém olhou para mim. Ninguém olhou para Luísa. Eu olhei para minha filha. Seu rosto não se desfez. Ela não chorou. Ela apenas piscou lentamente, como se estivesse tentando descobrir o que fez de errado. E então, adeus, foi o jeito que ela sentiu. Apenas um aceno silencioso, quase imperceptível, como se ela entendesse algo que não deveria ter que entender. Eu me ajoelhei ao lado dela. Minhas mãos estavam tremendo, mas tentei manter minha voz firme. Você não fez nada de errado, eu sussurrei. Ela assentiu novamente e forçou um sorriso. Está tudo bem, mamãe. Talvez ano que vem. Eu não sei como não desmoronei ali mesmo. Renato ficou sentado imóvel, mandíbula cerrada, olhando fixamente para frente, como se ele se movesse, ele explodiria. Eu fiquei esperando alguém, qualquer um, falar e dizer: Vera, isso é cruel. Ou, Luísa é da família. Ou mesmo apenas, isso não está certo. Mas eles não fizeram. E eu estava tão brava, não apenas com Vera, mas com todos os adultos, naquela sala que escolheram o conforto em vez da coragem. Eu queria gritar. Eu queria agarrar Luísa e ir embora. Mas eu não gritei. Fiquei sentado, paralisada pelo momento, tentando pesar o controle de danos com dignidade. O que aconteceria com Luísa me ver perder o controle? O que aconteceria com Renato se eu fosse cara a cara com sua mãe, na frente de toda a família? Então fiquei em silêncio e, ao fazer isso, senti como se tivesse traído minha própria filha. Mais tarde, quando a sala começou a seguir em frente, quando as crianças estavam distraídas novamente e os adultos voltaram a tomar café e a mexer nos celulares, eu vi Luísa desaparecer silenciosamente no canto, se enrolando com seu ursinho, de pelúcia. Seus ombros tensos, seus olhos no chão. Ela não falou pelo resto da manhã. Ela não pediu um presente. Ela não perguntou por quê. Ela apenas manteve aquele sorrisinho falso no rosto. E toda vez que alguém olhava para ela se certificava de que estava bem. Mas eu não estava. Aquele momento queimou algo em mim. Uma fúria fria e profunda. Eu não conseguia me livrar. Eu não sabia ainda. Mas Renato já tinha decidido o que faria. Ele já tinha visto o suficiente. E ele não ia deixar aquele silêncio durar mais um dia. Naquela noite, a casa estava quieta. Muito quieta. Depois que o último prato foi lavado, depois que o vinho foi servido, depois das educadas boas noites e abraços estranhos, voltamos para o quarto de hóspedes e fechamos a porta. Luísa já estava de pijama, enrolada na cama com sua raposa de pelúcia, a que ela levava para todos os lugares. Ela não pediu uma história para dormir. Ela não pediu para ligar para o Papai Noel. Ela apenas ficou lá, olhando para o teto. Sentei, ao lado dela, e esfreguei suas costas até que sua respiração diminuísse. Mãe, ela sussurrou. Sim, querida. Você acha que talvez ela não soubesse que eu estava vindo? Engoli em seco. Não, querida. Ela sabia. Uma pausa. Talvez ela ainda não me conheça. Mordi meus lábios com tanta força que senti o gosto de sangue. Pode ser isso, eu disse. Mas nada disso é sua culpa. Você me entende? Ela assentiu e virou o rosto no travesseiro. Quando me levantei, Renato estava parado na porta, segurando algo na mão. Ele não disse nada no começo, apenas olhou para nossa filha, olhou para mim e depois olhou para o envelope. Terminei. Ele disse baixinho. Deixei minha mãe dizer muitas coisas ao longo dos anos. Deixei passar porque era mais fácil. Mas não. Isso. Não com Luísa. Fiquei paralisada. Eu nunca o tinha visto assim antes. Ele não estava gritando. Ele não estava tremendo. Ele estava apenas firme.
Afinal, o que é isso? Eu perguntei. Ele me entregou uma pasta de papel manilha. Dentro havia um documento legal autenticado, uma designação de testamento fiduciário atualizada e um registro formal da adoção de Luísa. Ela é nossa filha em todos os aspectos legais. Documento. Eu a adicionei a tudo. A casa, as economias, o seguro, a confiança da família, tudo. Ela é minha filha em todos os sentidos que a lei reconhece. Eu o encarei. Você fez tudo isso? Eu. Comecei a papelada meses atrás. Eu queria tornar isso oficial de todas as maneiras possíveis. Eu simplesmente não contei a ninguém. Imaginei que, se minha mãe cruzasse uma linha, eu teria o que precisava. Senti meus joelhos fraquejarem. Então, o que você vai fazer com isso? Ele olhou para o relógio. 00:30. Ele agarrou seu casaco. Vou mostrar a ela exatamente quem é Luísa. Eu não tentei impedir ele. Eu não disse para ele se acalmar. Eu apenas assenti e sentei na cama, ouvindo a porta da frente abrir e fechar atrás dele. Eu não sei o que ela pensou quando ele apareceu sem avisar. Eu não sei se ela esperava um sermão ou uma discussão, mas eu sei que ela não esperava a pasta. Ele entrou na casa dela, sua casa de infância, e sentou-se na mesa da cozinha em frente a ela. Eu não estou aqui para gritar, ele disse a ela. Eu nem estou aqui para pedir desculpas. Estou aqui para te dar uma escolha. Ele deslizou a pasta pela mesa. Ela abriu. Ele observou seu rosto enquanto ela lia. Ele disse a ela: Este é o nome de Luísa em todos os lugares legais que importam. Se você quer continuar fingindo que ela não é da família, a escolha é sua. Mas, se essa é sua escolha, então eu não sou mais seu filho. Porque eu não vou criar minha filha em uma família que a trata como uma convidada. Ela tentou interromper. Ele não deixou. Ele contou a ela sobre o jeito que Luísa batia palmas para seus primos, sobre como ela a abraçava e ligava para sua avó, sobre como ela foi dormir se perguntando o que ela fez de errado. Então ele disse: Você tem uma chance de consertar isso, porque no próximo Natal estaremos em outro lugar. E então ele se levantou e saiu. De volta ao nosso quarto, ele não disse muito. Apenas deitou ao meu lado e pegou minha mão. Eu não dormi. Eu olhei para o teto, assim como Luísa tinha feito, pensando em quantas vezes eu mantive a paz às custas do meu filho. Mas algo mudou, naquela noite. Algo mudou em nós dois. Não íamos mais deixar o silêncio proteger a crueldade. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estávamos na mesma página. Não apenas como marido e mulher, mas como pais. O tipo que aparece quando é importante. Na manhã seguinte, algo parecia diferente. A casa estava quieta, mas não daquele jeito tranquilo de manhã de feriado. Estava tenso, como se todos estivessem andando por aí tentando fingir que nada tinha acontecido, mas sabendo que algo tinha acontecido. Luísa sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chocolate quente que Renato tinha feito para ela. Ela mexeu lentamente, cantarolando para si mesma. Seus olhos estavam mais brilhantes do que na noite anterior, mas ainda cansados. Eu estava prestes a perguntar se ela queria dar uma volta quando ouvimos uma batida na porta do quarto de hóspedes. Era Vera. Ela não parecia ela mesma. A postura usual, o sorriso tenso, a perfeição polida tinham sumido. Ela parecia menor, de alguma forma mais quieta. Posso entrar? Ela perguntou. Renato não respondeu. Eu assenti. Ela entrou segurando uma caixa embrulhada, tamanho médio, com papel prateado, sem fita. Ela caminhou até Luísa, se abaixou ao lado da cadeira dela e colocou a caixa na frente dela. Eu esqueci disso ontem, ela disse. Luísa olhou para ela e depois para a caixa. Suas mãos não se moveram em direção a ela. Vera pigarreou. Eu cometi um erro. Sua voz estava baixa e cansada. E me desculpe, eu estava errada. Ela não disse isso para mim. Ela não disse isso para Renato. Ela disse isso para Luísa. Eu deixei algo na minha cabeça me convencer de que família é apenas sangue.
Mas eu esqueci que família é amor. E você me amou desde o começo, mais do que eu mereço. Luísa olhou para mim, insegura. Eu dei a ela um pequeno aceno. Ela cuidadosamente desembrulhou o presente. Dentro, havia um conjunto de tintas aquarela de nível profissional, um caderno de desenho novo e, em cima, um cartão. Ela o abriu e leu em silêncio. Seus lábios se moveram, mas eu não consegui ouvir as palavras. Então ela olhou para Vera. Você quer que eu desenhe algo para você? Os olhos de Vera se encheram de lágrimas. Eu gostaria muito disso. Luísa assentiu. Ok. Nenhum sorriso, nenhuma reunião dramática, apenas um simples ok. Mas esse ok significava tudo. Depois que Vera saiu da sala, eu me virei para Renato. Ele não parecia presunçoso. Ele não disse, eu avisei. Ele apenas deixou escapar um longo suspiro e sentou-se ao meu lado. Você acha que vai durar? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Eu não sei, mas é um começo. Naquela noite, antes de dormir, Luísa desenhou algo em seu novo caderno de esboços. Uma garotinha de mãos dadas com duas figuras mais altas, um homem e uma mulher. Atrás deles havia uma casa com uma árvore. E no céu, ela desenhou um sol com um rosto sorridente. Ela o intitulou Casa. Ela mostrou para Renato, e ele beijou sua testa. É exatamente isso que somos. Poucos dias depois de dirigirmos de volta para casa e desfazermos as malas, um pequeno envelope chegou. Nenhum endereço de retorno, apenas a letra cuidadosa de Vera. Dentro, havia uma foto antiga de Renato, aos 5 anos, segurando a mão de sua mãe. No verso, ela escreveu: Família é por quem você luta. Agora vejo isso. Obrigada por lutar. Por ela. Bom, eu não esperava um milagre. Ainda não espero. Vera é quem ela é. Orgulhosa e teimosa, criada com uma definição de família que nunca deixou muito espaço para revisão. Mas ela se deparou com uma linha que não podia cruzar, sem consequências. E Renato, meu marido quieto e comedido, traçou essa linha com absoluta clareza. Ele não gritou. Ele não ameaçou. Ele não a envergonhou. Ele apenas disse a verdade e a deixou escolher quem ela queria ser. Ela escolheu Luísa. E essa escolha mudou tudo. Porque quando alguém finalmente vê seu filho do jeito que você vê, não como alguém para tolerar, mas alguém para valorizar, o peso que você nem sabia que estava carregando finalmente se levanta. Aquele Natal não terminou com fogos de artifício, ou música, ou algum momento de filme emocionante. Terminou com um pincel na mão da minha filha e uma avó aprendendo como se tornar uma. Isso foi o suficiente. Não conversamos muito no caminho para casa. Não porque havia tensão, mas porque havia paz. O tipo que só vem depois que algo grande passou e te deixou de pé, um pouco diferente, um pouco mais forte. Luísa adormeceu no banco de trás com seu caderno de desenho no colo. Eu olhei para ela em um ponto e vi o mesmo desenho. Nossa família de mãos dadas, agora com uma pequena nova figura adicionada. Uma mulher com cabelos prateados, parada perto o suficiente para fazer parte da imagem, mas não exatamente no centro. Eu não perguntei a ela quem era, que eu não precisava. Quando chegamos em casa, a vida recomeçou. As aulas voltaram. Renato voltou a trabalhar. Luísa pintava todas as tardes na mesa da cozinha, preenchendo página após página com animais, árvores e meninas que se pareciam muito com ela. Um dia, ela desenhou uma raposa sentada na mesa da cozinha com uma xícara de chá. Quando perguntei sobre isso, ela sorriu e disse: É a vovó. Ela está aprendendo. E talvez tenha sido isso que mais me marcou. Não que Vera tenha mudado da noite para o dia. Não que tudo tenha se tornado perfeito magicamente. Mas que Luísa lhe deu espaço para tentar, mesmo depois de ser rejeitada. Mesmo depois de se sentir invisível. Ela abriu a porta novamente, só um pouquinho, e deixou o amor tentar mais uma vez.
As crianças perdoam de maneiras que os adultos nem sempre conseguem entender. Eu ainda penso, naquele momento na sala de estar de Vera, a aspereza em sua voz, o silêncio que se seguiu, o peso de não me levantar quando eu deveria. Eu penso em quantas vezes eu disse a mim mesma que continuar a paz era mais importante do que confrontar a dor. Mas aquele dia me ensinou algo diferente. Paz sem verdade. Não é paz. É só fingir. E fingir custou à minha filha algo que ela nunca deveria ter perdido, mesmo por um momento. Seu senso de pertencimento. Sua crença de que ela importava para as pessoas que ela chamava de família. Isso não é algo que eu jamais arriscarei novamente. Desde então, as coisas mudaram lentamente e nem sempre graciosamente. Vera liga com mais frequência. Ela pergunta sobre a arte de Luísa, envia pequenos cartões pelo correio, escritos à mão. Às vezes estranho, mas genuíno. O último disse: "Estou orgulhosa da maneira como você vê o mundo. Você fez o meu maior e isso é o suficiente por enquanto. Não porque apagamos o passado, mas porque finalmente somos honestos sobre isso." E agora, quando Vera aparece, ela não traz apenas presentes. Ela traz esforço. E isso significa mais do que qualquer coisa embrulhada em papel brilhante. A verdade é que até eu costumava pensar que família era sobre quem te criou, ou quem compartilhou seu sangue, ou com quem você se casou. Mas agora eu sei melhor. Família é quem aparece quando as coisas estão difíceis. Quem olha para você totalmente e diz: "Você me pertence", sem condições, sem exceções. E às vezes, é preciso traçar uma linha da maneira mais silenciosa e clara para que as pessoas finalmente vejam o que está bem na frente delas. Meu marido não levantou a voz, ele levantou a filha. Ele me lembrou que ação é amor, que o silêncio pode ser tão alto quanto a crueldade, e que às vezes falar não significa gritar. Significa ficar parado e segurar a verdade em suas mãos sem vacilar. E Luísa, ela me lembrou que, mesmo depois que alguém te machuca, você pode escolher a graça. Não para eles, mas para você. Porque saber que você pertence não deve ser conquistado. Deve ser sentido. E agora Luísa sente isso. Não apenas de nós, mas até mesmo de sua avó. Então, quando as pessoas me perguntam como foi nosso Natal, naquele ano, eu digo a elas que foi o ano em que algo quebrou e algo melhor começou. Foi o ano em que minha filha aprendeu que ser amada não é sobre ser escolhida uma vez. É sobre ser escolhida novamente quando mais importa. Obrigado por ouvir nossa história. Se isso te lembrou de algo que você viveu, ou algo que você ainda está tentando curar, apenas saiba que você não está sozinho. Famílias são complicadas, mas seu valor não é. Você não precisa ganhar seu lugar à mesa. E se você está criando uma criança biológica, adotada, criada em lar temporário ou de outra forma, não deixe ninguém fazê-la se sentir como um estranho. Fale alto, mantenha a linha, ame mais alto. Se esta história significou algo para você, por favor, tire um segundo para curtir este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a encontrá-lo. E eu adoraria ouvir seus pensamentos ou histórias pessoais nos comentários abaixo. Eu leio todos. Se você é novo aqui, ou quer mais histórias reais, cruas e honestas como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a próxima. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ver Luísa. Obrigado por escolher a gentileza. Até a próxima. Cuide-se e cuide das pessoas que você chama.